Então sejam bem-vindos uma vez mais a um Unitel Go Talks. Eu hoje tenho a honra de estar aqui a conversar com o engenheiro António Nunes. Vamos conversar um bocado sobre a internet das coisas. Essa coisa de internet das coisas, a primeira vez que eu ouvi internet das coisas, a minha cabeça fez assim um bocado de confusão. E num país como o nosso, em que a literacia digital não é tão alta, como é que nós explicamos a internet das coisas? Olha, antes de mais, agradecer o convite que me fizeram para estar aqui com vocês e a partilhar um pouco aqui o conhecimento que fomos adquirindo ao longo do tempo. Que não é pouco. E indo direto digamos, à pergunta que me fez, o que é a internet das coisas? Sim. No fundo, a internet, em termos de conceito, é um local onde nós conseguimos depositar grande quantidade de informação e, por isso, e termos acessibilidade a toda esta informação em qualquer ponto do globo, a qualquer hora, sempre disponível. Sim. O que acontece quando falamos da internet das coisas é passarmos este conceito para as coisas. Okay. Isto é, nós conseguiremos falar com a nossa geleira de qualquer lado, conseguiremos falar com o nosso carro de qualquer lado, conseguimos saber se o nosso gato saiu ou não saiu de casa, estando nós em Malange ou em Luanda. Porquê? Porque vamos ter sensores que vão estar ligados a esta rede de comunicações globais e por isso vai nos permitir termos acessibilidade a eles. Okay. Isto do ponto de vista de conceito. Do ponto de vista de rentabilidade e de aproveitamento desta informação, é que nós, baseado nisto, podemos criar 1001 produtos correlacionados com tudo isto. Nós podemos considerar, por exemplo, programas ou aplicações como o Waze, pode ser considerado a internet das coisas, por ligar ali, fazer uma conexão entre um carro e o outro, passando informação daquilo que acontece no trânsito. Será que... Eu acho que isto seria, no fundo, nós podemos dizer que isto é o primário. Ok? Isto é o primário desta situação. Porquê? Porque neste momento o que se faz, na verdade, é que o aplicativo do Waze, que está nos nossos terminais, comunica através da internet para uma base de dados central e, portanto, vai partilhando informação tanto com essa base de dados com o terminal, mas o próprio terminal também vai depositando informação na base de dados. E, portanto, isto faz uma correlação entre o telemóvel e a própria base de dados. Então, no fundo, isto começa a ser o primário da internet das coisas. Sim. Okay. Mas é como tudo, há um processo. Aqui em Angola eu continuo a analisar do seguinte modo: nós somos cerca de 30 milhões de pessoas no país, mas somos apenas 8 milhões de usuários de internet, o que há aí um espaço muito grande de crescimento para o uso de internet e, possivelmente, o uso de internet das coisas, não é? Então, eu pergunto, daquilo que é a experiência adquirida ao longo desses anos todos, que trabalha com esta área, como é que se pode atrair esse grande potencial de 22 milhões de pessoas para a internet e, possivelmente, para o uso da internet das coisas? Bom, eu fui, dentro da Unitel, eu fui o trabalhador número 4. Uau! Portanto, contribuí bastante para o desenvolvimento das infraestruturas bases de telecomunicações no país. Okay? Depois, quando passei para a Angola Cables, fiz a outra parte, que foi a parte internacional de conectividade. E estou-lhe a dizer isto porquê? Para correlacionar isto com a resposta que lhe possa estar a dar. O contexto é sempre importante. Que é, nós antes de tudo precisamos de uma infraestrutura. Nós sem a infraestrutura não conseguimos fazer com que o meio chegue ao seu destino. Portanto, as infraestruturas de telecomunicações são fundamentais. E estas foram criadas já, não com a abrangência que se pretende, porque, entretanto, a demanda cresceu, a população cresceu e, portanto, as redes de comunicações também têm que crescer. Mas outro dos aspectos que têm que estar associados a este é o custo. E o custo da acessibilidade à informação. Pois. Enquanto que nós não conseguirmos introduzir no mercado um terminal a custo acessível à população, a população não vai conseguir adquirir meios de ter acesso a esta rede. Enquanto a internet, o acesso à internet for caro, nós não conseguimos distribuir isto pela população, o uso disto pela população.
E, portanto, isto aqui é um trade-off. Okay? É um trade-off em que, em outros países desenvolvidos, em que se percebeu que o acesso das comunidades à internet faz com que exista um crescimento económico local, o próprio Estado teve como prioridade a acessibilidade a estas infraestruturas. Eu não quero fazer perder a sua linha de pensamento, mas gostava de perceber, nessa questão de ter acesso aos devices para que as pessoas, com um preço mais módico, isto é uma tarefa, na sua opinião, que deve ser feita pelo Estado ou pelo privado? Bom, em termos de negócio, nós devemos deixar o negócio com o privado. Okay. O negócio, quando está na mão do privado, e é um negócio dele, tudo aquilo que ele perde, dói a ele, não é? Pronto. Claro. Quando nós deixamos o negócio com o Estado, pronto, perdeu, paciência, não há formas de ir buscar a questão. Agora, para responder, o negócio deve estar com o privado, sim, esta é a minha opinião. Okay. Agora, o Estado deve criar incentivos muito fortes para que o privado exista. Exatamente. E não ser o Estado a fazer o negócio. Ou a concorrer com o privado. Pronto. No fundo é a mesma coisa, não é? Portanto, quando o Estado está a fazer um negócio que, por supostamente, se estivesse na mão do privado, seria uma forma de regularmos a economia e deixarmos que a responsabilidade desses fatores ficassem na mão do privado. Okay? O Estado o que deve fazer, sim, é criar condições para que existam empresas privadas. E muitas vezes o que nós estamos a sentir não é isso. Não é? Nós estamos a sentir uma concorrência de próprias operações no ramo das telecomunicações, em que o próprio Estado concorre com o privado. Pois. Então, isto é complicado para o Estado e é complicado para o privado. Acaba por criar aí, então, a tal, utilizando um termo de tecnologia, latência de desenvolvimento. Sem dúvida que passamos a ter uma latência de desenvolvimento, porque o desenvolvimento é mais lento, ok? E, portanto, demoramos mais tempo a chegar a este objetivo. E por isso, estava eu a dizer, a infraestrutura é a base. Sim. E nós temos que ter a base para chegar à infraestrutura. Depois nós temos que criar formas em que o custo da utilização deste meio seja suficientemente acessível à população. Bom, nós hoje estamos a sentir, e devido a esta crise do petróleo e depois o Covid e estas coisas todas, e no fundo é uma realidade do país, aquilo que nós estamos a ver é que o acesso, a capacidade do indivíduo de gastar diminuiu significativamente. Portanto, o poder de compra diminuiu. Foi afetado. Não é? E nós agora temos que pensar, ou compramos feijão ou vamos comprar tempo para falar ao telemóvel na internet. Não é? Temos que fazer aqui um trade-off. E isto, naturalmente, que vai criar esta latência de desenvolvimento digital, naturalmente. Houve alguém que disse uma frase que ficou na minha cabeça, que era: a internet está muito próxima de se tornar, ou já é, um bem de primeira necessidade. Eu acho que essa frase foi talvez minha, que eu costumo... Então, olha, se for sua, costumo mandar dizer isso ao nível dos fóruns internacionais, mas acho que sim, e acho que sim porquê? Porque hoje, não em Angola, mas as realidades que nós vimos em outros mercados, e o facto de termos uma empresa com uma postura internacional como a Angola Cables deu efetivamente para aprendermos isso. Nesses mercados, as pessoas já não conseguem ter a sua vida normal sem ter acesso à internet. Pois. Ok? Porque quando vão fazer uma avaliação ou fazer umas análises, eles já não dão o papel do resultado das análises, eles mandam pela internet. Né? Eu já não vou marcar uma reunião de não sei o quê, eu faço pela internet. Claro. Portanto, todos estes fatores, o banco, a própria relação com o banco hoje, nos mercados maduros, se eu for ao banco, pago taxas porque vou ao banco, não é? E se fizer tudo no telemóvel, não tenho taxas. Portanto, as pessoas deixam de ir ao banco, porque inclusive é mais barato fazer no telemóvel. Significa dizer que a sua vida está completamente correlacionada com a acessibilidade daquela rede. Então, se nós temos a nossa vida correlacionada com aquela rede, fica um dos nossos bens fundamentais de sobrevivência, né? Porque se nos cortam isso, não temos como nem ter dinheiro, nem saber como é que estamos, etc, etc, etc. Portanto, isto vai passar muito curto espaço de tempo a um bem fundamental, não é? E a um direito fundamental. Eu concordo plenamente, porque eu vivo agarrado ao meu telefone e tudo o que faço está lá.
E acho que não sou o único, acho que cada vez mais há pessoas a viverem assim. Sem dúvida, sem dúvida. O telemóvel hoje deixou de ser um device de luxo para ser um bem fundamental onde nós temos tudo, não é? Yeah. Eu lembro-me eu sou do tempo do telefone a teclas e a roda, portanto eu tinha os números fundamentais na minha cabeça, decorados. Hoje ninguém tem isso. Os meus filhos hoje perguntam-me como é que eu tirei um curso e não tinha Google. Não. Pois, é verdade. Então, ou seja, a mudança de paradigma para já é muito rápida. Pois. Ok? E isto é uma das realidades nacionais que nós temos que encarar. Portanto, é certo que as pessoas da minha geração, que já estão a descer o morro, já não estão mais a subir, acham que, não, nós ainda estamos muito longe deste processo. O que é certo é que a nova geração olha para isto de uma forma perfeitamente díspara. Okay? Hoje, se as pessoas não tiverem acesso à informação e acesso à informação digital, eles estão fora do mundo. A reação do mundo hoje é muito mais rápida, provavelmente pela acessibilidade à informação que nós temos hoje. É verdade. Hoje em dia, não estar na internet, mesmo como empresário, ou como uma pequena empresa, ou o que seja, não estar na internet é não existir. Sem dúvida. Então, é por aí. Mas eu falava de infraestruturas. Angola Cables, eu penso submarinos, cabos submarinos. Eu penso que durante muito tempo eu próprio tinha noção de que grande parte da internet e dos dados eram via satélite, até assistir o seu live que eu falava um bocado com a Futurecom, em que explica que 99% da informação é feita por cabos, passada por cabos submarinos. Nós, angolanos, temos noção que Angola Cables tem um investimento muito grande, salvo seja, não sei no mundo das empresas de cabos submarinos se é muito grande ou não, mas para nós um número sonante no investimento de cabos submarinos. E eu gostava de perceber como é que tudo isto pode ser usado como uma vantagem para nós, para o nosso crescimento, para a nossa inclusão, integração no mundo da internet, como Angola. Porque a nível de mercado, e há bocado falávamos muito rapidamente, somos muito pequenos, mas que tipo de influência podemos ter tendo este tipo de infraestrutura disponível? Bom, nós fizemos o investimento, nós, país, fizemos o investimento em cabos submarinos no momento, eu diria, exato. Okay. Porque foi no momento em que o país tinha dinheiro. Okay? E, portanto, fomos para um desafio que não é normal em países subdesenvolvidos. E aquilo que era a perspectiva do posicionamento estratégico de Angola no mundo é, tomando em conta que esta economia digital é uma realidade e vai ser cada vez mais forte no futuro, nós deveríamos, por um lado, ter infraestruturas que tocassem estes países internacionais, de forma a criar uma ponte de possibilidades de negócios para o empresariado digital angolano. Uau. Ok? Pronto. Porquê? Porque se eu for uma empresa que desenvolva um aplicativo em Angola, ok? E se eu tiver que pagar as transmissões internacionais para poder ter o mercado brasileiro, que tem 200 milhões de clientes, para vender este meu aplicativo, eu não tenho a capacidade de sobreviver. Porquê? Porque para já lá vou encontrar outros que também já o fizeram. Mas só o facto dos custos internacionais serem detidos por empresas que não fossem empresas nacionais, nós não tínhamos essa capacidade nem de percepção, ok? Nem depois de escoamento de informação. O que é que nos está a acontecer? Nós estamos neste momento, e esta é a minha opinião muito pessoal, nós achamos que estas infraestruturas que foram colocadas, que na realidade nós estamos a falar de um investimento de cerca de mais de 10 ou 12 anos, que não passa o $500 bilhão, ok? Que seja um grande investimento neste tipo de infraestrutura. Portanto, parte dos cabos que a Angola Cables instalou já foram recuperados em termos de rentabilidade. Naturalmente que os novos cabos ainda não. Agora, é preciso ver isto como uma oportunidade de negócio de Angola para com o exterior.
Mas penso que não é desta forma que está a ser interpretada. A arrecadação de divisas e tudo. Sim, numa fase posterior, e a Angola Cables fez. Enquanto eu estive na direção da empresa, a empresa teve consecutivamente anos crescentes de faturação. Não é? Eu hoje já estou um pouco afastado daquilo, ainda sou administrador, mas estou um pouco afastado do poder da decisão e, portanto, já não consigo falar relativamente àquilo que seja a nova realidade. Sim. Mas, em termos de visão, a visão é exatamente essa, é nós conseguirmos usar esta infraestrutura para podermos potenciar o criador de conteúdos locais. Porque o contrário, visto que o mercado angolano sempre foi apetecível pelas instituições internacionais, eles vão fazer ao contrário. Em vez de sermos nós a vendermos lá, são eles que vêm vender aqui. E, portanto, nós vamos ficar mais uma vez reféns daquilo que foi a indústria petrolífera mundial. Não é? Angola já foi um dos maiores exportadores de petróleo da África e um dos exportadores de petróleo de referência no mundo. Nós não temos produção de petróleo. Nós não produzimos petróleo. Portanto, a nossa PNP ainda anda a gatinhar ao fim destes anos todos. E, portanto, é preciso olharmos para aqui e olharmos para o mercado e pensar que não são os de fora que nos vão dar alguma coisa. Se não formos nós próprios a criar e a sermos suficientemente arrojados para estarmos nos mercados a produzir, não são eles que nos vão dar. A nova realidade que tem a ver com esta digitalização e com esta globalização é que a concorrência já não é uma concorrência local, é uma concorrência internacional. Posso lhe dar um caso muito específico. Claro. O Tupuca é um software extraordinário, angolano, criado em Angola, mas já não é sozinho, já não está sozinho no mercado. Não. Pronto. E o concorrente do Tupuca no mercado angolano não é angolano. Um deles não é, exatamente. Pronto, ok. Mas, no entanto, o Tupuca não está a concorrer nos mercados internacionais. Então, é este paradigma que nós temos que entender. Que... Será uma questão de mindset? Também. Bom, eu não sei se é uma questão de mindset, neste caso específico. Eu acho que é uma situação de mercado. Isto é, nós, para conquistarmos novos mercados, temos que ter estabilidade em casa. Não é? Okay. Porque, no fundo, isto foi o que aconteceu um bocado com o Alexandre o Grande. Não é? O Alexandre o Grande, quando foi conquistar o mundo, o que lhe aconteceu, e por isso é que ele foi derrotado, é porque em casa tiraram-lhe o tapete. Não é? Quando lhe tiraram o tapete em casa, ele teve que se aliar às outras estruturas. E, portanto, deixa de ter a base de sustentabilidade garantida. Não é? A nossa casa é sempre a nossa casa. E nós temos que olhar para nós internamente, não como inimigos, mas como cooperantes de um possível mercado que não é só o nosso. O nosso mercado é muito pequenino. Acabou de dizer, por exemplo, o mercado da internet em Angola é pequeníssimo. 8 milhões de pessoas. Agora, o que para mim é complicado e estranho é que nós vendemos, por exemplo, dentro da Angola Cables, temos uma qualidade de internet suficientemente boa para conseguirmos vender no Brasil, na África do Sul, na Nigéria, e já concorremos inclusive na Europa, alguns fornecedores que estão perfeitamente disponíveis para comprar devido à qualidade da rede que se tinha, e no entanto Angola não usufrui disto com a sua pujança total. Porquê? Bom, esta é uma pergunta que não me façam a mim, né? Visto que eu olhava para o mercado internacional e não para o mercado nacional. Claro. Mas é uma coisa que deve ser equacionada, efetivamente. Porque, por exemplo, os milhões que o Estado já investiu nas redes internas de telecomunicações foram bastante superiores aos números que eu acabei de dizer. Não é? E onde é que está essa rede? O que é que se faz com essa rede? O que é a produção dos resultados disso tudo? Não é? Então é isso, nós temos que reequacionar aqui um bocado o processo, porque temos que olhar para a sustentabilidade da economia. E a sustentabilidade da economia futura, garantidamente que é digital. Sendo digital, eu há bocado, porque isso acontece sempre, antes de começar uma conversa a ser gravada, há a conversa entre mim e o convidado e disse uma coisa que me ficou e que me chamou a atenção, porque eu sou criador de conteúdo, que isto é o novo petróleo. Sim. Como é que nós
que estamos neste mundo, neste mercado, nos podemos então aproveitar desta grande potencialidade que é este petróleo bruto que existe e transformá-lo em produtos refinados, fazemos um bocado melhor do que aquilo que já foi feito antes. Olha, vou-lhe dizer uma das coisas que, por exemplo, hoje a mim interessa-me bastante e estou um tanto ou quanto focado nisso, que se chama-se agricultura digital. Então, o que é a internet das coisas e qual é o potencial que a internet das coisas, e o caso particular da agricultura digital, possa trazer em termos económicos? Se eu tiver um sensor ou um par de sensores numa fazenda que me consigam analisar qual é a temperatura ambiental, qual é a temperatura do solo, qual é que é a umidade do ambiente, qual é a umidade do solo, qual é que é a forma e o tempo em que eu tenho que fazer a minha irrigação, eu consigo poupar na água, poupar no trabalho e poupar na informação e ter a rentabilidade agrícola maior. Ok. Se eu agora começar a arquivar esta informação, ok, eu passo a ter, passado 1, 2, 3 anos, eu passo a ter um perfil de comportamento ambiental e de solo relativamente àquele lugar específico. Se eu associar isso... Isso vale dinheiro. Se eu associar isso à inteligência computacional, ok? E se associar isso a dados meteorológicos, não é? O próprio computador passa-me a dizer quando é que eu tenho que fazer a colheita. Ok? Portanto, isto é a internet das coisas associada à agricultura digital. Pronto. No caso o Kepia? O Kepia? Kepia é uma plataforma digital angolana que faz um trabalho ligado à agricultura. Sim, acho que sim. Sim, já vi. Pronto. Mas eles fazem a venda de produtos e tal. Eles fazem mais a parte da interligação e... Ou seja, isto é um dos fatores que nos possa rentabilizar do ponto de vista agrícola. Vou-lhe dar outro caso específico. Nós, dentro da Angola Cables, desenvolvemos um projeto interessantíssimo que, quando foi o pico do Covid, nós, inclusive, apresentamos às autoridades de saúde nacionais, em que aquilo que se fazia, ou aquilo que o software faz, ele vai ler... Temos um hospital que está a fazer radiologia, ok? E tem informação sobre os doentes. Essa informação está acumulada. Pronto. Então, como essa informação está acumulada e os médicos fazem um diagnóstico de acordo com aquilo que estão a ver na radiologia, nós agarramos nessa informação, colocamos dentro do computador. E o computador fica a aceder à informação e a aprender o que é que esta radiologia significa dizer do ponto de vista da doença. Então, quando temos um número estatisticamente aceitável pelos médicos, o próprio computador passa-nos a dizer, tiramos-lhe agora uma radiografia assim, o computador agarra na sua radiografia e vai comparar com aquelas 2.000 radiografias que já tem lá dentro. E diz de acordo aos parâmetros... Pronto, e vai associar esta informação e vai dizer assim, olha, a probabilidade deste senhor ter isto e aquilo, de acordo com o diagnóstico que foi feito com 2.000 pacientes, é esta. Uau. Portanto, nós trazemos aqui uma melhoria efetiva, ok, na vida diária das pessoas. Com quê? Com informação baseada na digitalização que nós arquivamos. Agora, nós hoje, você vai a qualquer hospital e provavelmente as radiografias e as radiologias que estão a ser feitas no hospital, será que estão a ser arquivadas? Será que alguém está a usar isto como benefício futuro? Todo o comportamento que nós fazemos na internet e metemos no Google e no Facebook, etc, todos nós, às vezes estamos a ter uma conversa em casa e depois no dia seguinte vamos sentarmos ao computador e o computador mostra-nos, o computador já está a ouvir a nossa conversa e já está, bom, aqui é onde está o negócio. Sim. Está a ver? Aqui é onde está o negócio. O algoritmo, não é? Pronto, assim que se fala, né? Aqui é onde está o negócio. Isto é, o dito de algoritmo é capaz de interpretar aonde é que está o seu interesse e disponibilizar a informação para você ir adquirir. Porque o negócio está no adquirir. É verdade. Ok, pronto. O que é que nos falta a nós? Falta-nos data centers,
falta-nos arquivação de informação, falta-nos processamento desta informação local, que nós não temos hoje. E o pouco que temos, continuamos a ter armazenamento de informação fora de Angola. Sim, maioritariamente isto são, digamos, os facilitismos provocados pelas economias mundiais. É óbvio que os grandes operadores mundiais têm uma escala muito maior. Há bocado dizíamos, e estávamos a falar nos cabos submarinos, né? Angola Cables ao lado dos grandes operadores de cabos submarinos mundiais não é nada. Ok. Não é? Pronto. Então, nós para sermos competitivos numa arena internacional temos muitas dificuldades. Porque eles têm 10, 20 cabos, nós temos 3. Não é? Pronto. E um deles é um cabo que está num setor muito próprio, que é entre Angola e o Brasil, que nós ainda temos dificuldade em rentabilizar o cabo, porque é um processo novo, tem que ter credibilidade, etc, etc, etc. Portanto, na verdade, temos 2 cabos a funcionar, que produzem receita para a empresa. Mas estamos em competição com os maiores operadores de cabos do mundo. Assim, os nossos níveis de rentabilidade têm que ser baixos. Claro. E nós temos que entender isto como um esforço de futuro, não um esforço de presente. Estamos a querer tirar a rentabilidade de um esforço futuro numa situação presente. Bom, podemos tentar, vamos ver qual é que é a consequência do processo. Mas estava eu a dizer, estas grandes operadoras que têm um nível de escala muito maior, não é? Naturalmente, que devido ao facto de terem uma escala grande, elas conseguem ter preços muito mais baratos. Economias de escala, não é? Pronto. Nós não conseguimos ir competir em preço com uma Amazon, Sim. uma Microsoft. É impossível, não é? Devido à escala que eles têm. Mas aquilo que nós nos temos que lembrar é o exemplo que o Covid nos deu. Quando ficarmos isolados no nosso canto e quando a soberania estiver em definição, aquilo que conta é o que é nosso. Yep. Portanto, mesmo que nós entendamos que economicamente temos que ir para o mais eficiente, é verdade, temos que contar que há uma parte que tem que estar dentro daquilo que se chama a nossa soberania de existência. Eu, por exemplo, já vivi alguns anos na China, já vivi alguns anos na Europa, portanto, comer de pauzinhos e falar esquisito em alemão ou em inglês, pronto, também faz menos perturbações, mas se calhar, do ponto de vista cultural, as pessoas aculturarem-se aos outros é um processo complicado. Não é? Então nós temos que defender aquilo que é nosso, a nossa cultura, a nossa forma de estar. Mas não estou a ver as coisas a acontecerem nesse paradigma. Portanto, temos que rever o processo e ver como é que podemos melhorar isto. Apesar de sermos um mercado muito pequeno, eu uma vez estive numa conferência que estava o Jack Ma. Sim. E ele disse uma coisa que eu achei extremamente interessante. Ele disse que para qualquer negócio ser bem sucedido, devia encontrar um problema, a solução desse problema e escalar a solução. Angola, internet das coisas, cabos submarinos, apesar de sermos pequenos, ainda há muitas soluções por se encontrar. Sem dúvida. E é possível nós encontrarmos soluções, ou como é que é possível nós encontrarmos essas soluções por via da internet, da melhoria da qualidade da nossa internet aqui, da maior acessibilidade nas diversas áreas que temos na nossa sociedade? Olha, eu aí respondo-lhe 2 coisas, que não são provavelmente a resposta que gostaria de ouvir, mas respondo-lhe 2 coisas. Primeiro é assim, se os outros fazem, nós também conseguimos. Essa resposta eu gostei, logo estava à espera. E porquê? Porque nós temos a tendência de pensar que os outros são capazes de fazer melhor do que nós somos. Ok? Pronto, nós temos muita vergonha de nós próprios. Okay? E eu não vejo porquê. Né? Nós somos grandes estudantes em universidades grandes no mundo inteiro e temos angolanos espalhados pelo mundo que são muito bons. Pronto, se calhar estamos a desprezar aquilo que é a nossa capacidade humana. Pronto, e temos que, em vez de estarmos a deixar a nossa capacidade intelectual nacional se diluir, devíamos aproveitar isso e potenciar isso. Então, provavelmente seja um momento histórico, não é? Um momento que faz com que as coisas não sejam da forma mais adequada de ser. Isto tudo é um ciclo. Provavelmente este ciclo hoje esteja de uma forma, amanhã possa estar noutra. Mas aquilo que efetivamente é possível fazer é aprender com os outros aquilo que eles já fizeram
e tentar replicar de uma forma ajustada àquilo que seja a nossa realidade. Nós não podemos copiar aquilo que os outros fizeram, porque nós temos realidades distintas, mas podemos aprender com eles. Sim, claro. Pronto, aprendendo com eles, entendendo o que está a ser feito e como é que está a ser feito e ajustando isto à nossa realidade. Eu, quando vivi na China, eu saí da China em 2000. E uma das coisas que vi com os meus olhos foi os chineses a instalarem redes de fibras ópticas espalhadas pelo país, de uma forma estrondante, e redes de energia a serem espalhadas pelo país. E na altura as pessoas perguntavam, os chineses são malucos. Não, para que é que tu estás a pôr uma rede de fibra óptica lá num local que não tem ninguém? Não é? Hoje é onde estão as grandes fábricas. Vai ter, exatamente. Hoje é onde estão as grandes fábricas. Planeamento, Portanto, não é? Pronto. Então, eles definiram, em termos de estratégia, elementos fundamentais ao desenvolvimento económico, comunicações e energia. E baseada nisto, 20 anos ou 30 anos passados, hoje a economia chinesa é a maior do mundo. Não é? Pronto. Eu acho que isto é um bom exemplo a seguir. Não é? É um bom exemplo a seguir e aprendermos como é que os outros fizeram e tomarmos passos concretos nesta direção. Eu acho isso excelente e eu gostava de para começarmos a fazer aquilo que é o nosso wrap-up, né? Eu gostava de pegar naquilo que falou, de aprendermos com os outros, pormos no nosso contexto, por outras palavras foi aquilo que disse, para utilizarmos aquilo para o nosso benefício, né? Mas depois do contexto, há uma lista de recursos que nós necessitamos para pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Se me pudesse listar alguns destes recursos que nós necessitamos para desenvolvermos e tomarmos maior proveito daquilo que é o momento que se vive, o momento tanto a nível digital, do mercado digital e principalmente do que o nosso continente. O nosso continente que continua a ser o que maior crescimento tem a nível populacional, o que maior potencial vai tendo ainda a nível de recursos naturais por serem explorados, solos, falou do negócio digital na agricultura, solos férteis e tudo mais. Que recursos é que nós precisamos para tomarmos então posse de tudo isso que está aí ao nosso dispor? O ponto de início desse processo é conhecimento. Okay. Portanto, se nós não demos formação à nossa população, se nós não ensinarmos a nossa população, ninguém o vai fazer por nós. Okay? Muito pelo contrário. Nós também fomos investir em outros países. Angola Cables é provavelmente uma das empresas angolanas que foi investir noutros continentes. Okay? Não sei se as pessoas têm noção, mas Angola foi investir nos Estados Unidos. Angola Cables investiu nos Estados Unidos. Não? Angola Cables investiu no Brasil. Pronto. E a nossa pretensão como empresa era explorar aquilo que fosse explorado e trazer para casa o resultado dessa exploração. Pronto. Então, se nós fazemos isso, os outros, quando estão aqui a vir trazer alguma coisa, o objetivo deles também é levar de volta para a casa deles. Com certeza. Pronto. Então, a primeira base fundamental da questão é nós temos que ensinar as nossas pessoas, dar-lhes conhecimento, dar-lhes capacidade, para que eles sejam os defensores deles próprios. Não é? Porque, nós temos o nosso ciclo e o nosso ciclo acaba. Vão ficar cá os nossos filhos, os nossos netos. Eles têm que ter conhecimento de proteção, perceber o que é que nós andamos a perseguir durante todos estes anos de evolução, não é? Desde a nossa independência até todo o nosso progresso de evolução. Ensinar-nos o que é que eles têm que fazer para garantirem que as próximas gerações terão mais do que nós temos hoje. Portanto, esta é a base fundamental. E depois, observar o que os outros estão a fazer neste momento e adaptar aquilo que é a nossa realidade. Para quê? Para podermos crescer mais rápido. Eu posso lhe dizer uma coisa interessante. Quando começamos a Unitel, quando começamos a fazer o projeto da Unitel, toda a gente dizia que não era possível. Pois, imagino. Pronto. Quando nós começamos a fazer o projeto da Angola Cables, toda a gente dizia que era impossível. Estão aí duas realidades concretas. Ou seja, é possível. Não é? É só nós querermos e termos, digamos, o objetivo de fazer para deixar feito. Eu acho extremamente interessante. Eu quero, uma vez mais, agradecer
por estar aqui connosco, pelo seu tempo. Eu sei que não deve ser fácil gerir a sua agenda. No entanto, muito obrigado mesmo, porque eu aprendi bastante e tenho a certeza que todo mundo que nos ouviu em casa também aprendeu. Olha, eu estou a ver o pessoal da produção também a fazer assim, que eles também aprenderam. Então, muito rapidamente dizer-vos que a internet das coisas é para todas as coisas e que nós vamos a passos largos caminhar para esse uso que eu espero que seja inclusivo, para que todo mundo possa, de facto, usufruir disto que são o conjunto de vantagens que a internet nos dá. Eu quero repetir aqui duas coisas que o engenheiro disse que eu achei muito importantes. Uma é a questão de termos conhecimento para garantirmos que o futuro seja, de facto, melhor, que deixemos então um legado e que as novas gerações tenham ainda melhores condições do que aquilo que nós hoje já temos. E o segundo ponto, que para mim é muito, mas muito importante, é observar. Eu costumo dizer várias vezes, a observação é das melhores formas, das melhores técnicas de nós aprendermos a observar, adaptar ou contextualizar aquilo que é a nossa realidade, para que possamos então depois ver resultados palpáveis. Não vale a pena estarmos aqui, e isto sou eu a dizer, dar passos maiores do que a perna, pular etapas de processo, pois depois acabamos por tombar, cair e ter alguma dificuldade em levantar. Tá? Muitíssimo obrigado. Esse foi mais um Unitel Go Talks. Veja, deixe o seu comentário e partilhe com outras pessoas. Obrigado.